Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós chegamos à nossa 11ª aula da disciplina de Higiene e Segurança no Trabalho do curso técnico em Química do Instituto Federal Goiano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos abordar sobre o tema Fundamentos de Higiene e Sanitização Industrial. Então vamos ver basicamente quais que são os principais objetivos da nossa aula de hoje. Então os objetivos: conceituar o que são detergentes e quais as suas principais características, apresentar os principais tipos de detergentes e quais os principais métodos de limpeza, conceituar o que são sanitizantes e quais são as suas principais características. Então, os sanitizantes têm algumas características, a gente vai analisar algumas delas, diferenciar sanitizantes e desinfetantes e apresentar os tipos de sanitizantes e quais os principais métodos de sanitização. Então vamos começar pelo detergente, gente. Então a gente vai começar falando sobre limpeza, né? Limpeza industrial. Então o que são detergentes? O nome detergente não poderia ser mais apropriado, gente. O nome detergente deriva do grego detergere, que significa o quê? Limpar. Então, o detergente, o nome deriva do grego detergere, que significa limpar. Os detergentes são compostos orgânicos que possuem longas cadeias de átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, um detergente, gente, ele é uma cadeia, ele é um composto orgânico e ele apresenta uma longa cadeia com átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Essa cadeia, gente, ela possui uma extremidade apolar. Então, ela tem uma extremidade que é capaz de interagir com as gorduras, com as sujidades, por exemplo. Então, essa extremidade polar aqui, ó, ela é capaz de interagir com o que a gente chama de sujidade, ou seja, com a sujeira que a gente está querendo remover de uma superfície. E essa cadeia tem outra extremidade polar. Essa extremidade polar, ela é capaz de interagir com moléculas de água. Então, essa cadeia aqui, ó, ela é extremidade polar e ela tem a capacidade de interagir com água. Então, nunca se esqueça, um detergente é um composto, né, orgânico e composto por uma longa cadeia, principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, que tem uma extremidade polar, capaz de interagir com sujidades, como por exemplo o óleo, e outra extremidade polar, capaz de interagir com a água. Então observe, gente, que a parte apolar do detergente interage com a gordura, ou seja, a parte apolar vai interagir com a gordura, e ao mesmo tempo, né, a parte polar vai interagir com a água. E isso vai fazer com que esse detergente seja eficaz para remover essas sujidades, né, principalmente as gorduras no meio industrial. Os detergentes, eles precisam obedecer, eles precisam ter algumas características. Então, a gente diz que, basicamente, um detergente, ele possui 6 características principais. Elas são a ação dissolvente. O que é a ação dissolvente de um detergente? É a capacidade que esses detergentes têm, né, de transformar as sujidades insolúveis em substâncias solúveis em água. Então, a ação dissolvente do detergente, gente, é a capacidade que esse detergente vai ter de transformar todas as sujidades, todas as gorduras insolúveis, né, em uma substância solúvel em água. Então, essa é a ação dissolvente. A ação saponificante é a capacidade dos detergentes transformarem as gorduras em sabões, facilitando assim a remoção dessa substância. Ou seja, a ação saponificante de um detergente é a capacidade que esses produtos vão ter de transformar as gorduras em sabão, né? Facilitando assim a remoção dessas sujidades. Ação de enxaguamento. Então, tem como finalidade remover das superfícies qualquer tipo de suspensão ou solução. Então, a ação de enxaguamento está relacionada ao quê? A capacidade que o detergente vai ter de remover das superfícies, né, de todos os tipos de material, qualquer tipo de material particulado em suspensão.
As outras três ações, as três características são: o detergente ele tem uma ação peptizante. Esse peptizante, esse pept, está relacionado à proteína, viu? Esse prefixo pept. Então, a ação peptizante é a capacidade dos detergentes solubilizarem ou dissolverem as proteínas. Então, a ação peptizante é a capacidade que esses detergentes vão ter de dissolver proteína. A ação emulsificante, gente, de um detergente é a ação mecânica da quebra das gorduras e óleos em minúsculas partículas, ficando estas uniformemente dispersas na água. Ou seja, a ação emulsificante é o processo, né, de quebra das gorduras, dos óleos em partículas menores, né, ficando essas dispersas uniformemente na água. Então, é a quebra das partículas de óleo e gordura em partículas menores. E por último, né, a ação penetrante. Então, a ação penetrante do detergente consiste no poder dos detergentes de penetrar nas sujidades através de seus poros ou pequenas fissuras. Então, a ação penetrante está relacionada ao quê? A capacidade que esse detergente vai ter de penetrar, né, dentro dessas sujidades, desses resíduos orgânicos e inorgânicos, através dos poros dessas sujidades ou das fissuras presentes nela. Os detergentes, gente, tipos de detergente. Os detergentes são classificados em três categorias: detergentes alcalinos, detergentes neutros e detergentes ácidos. Primeiro, os detergentes alcalinos. O que é um detergente alcalino? São todos aqueles detergentes que reduzem as estruturas, ou seja, reduzem as cadeias das proteínas, gorduras e carboidratos. Basicamente, é todo aquele detergente que tem por objetivo pegar a cadeia, né, dessas gorduras, carboidratos e reduzir ela. Tentar fazer, entra aqui na parte da ação emulsificante, tentar quebrar essas cadeias, né, emulsificar essas cadeias. Os detergentes alcalinos, gente, a gente está falando de detergente no meio industrial, né? Eles são indicados em locais que processam carne, leite, pescados e seus derivados. Ou seja, esses detergentes alcalinos são os detergentes que são utilizados para limpar, né, todos os equipamentos que são utilizados em locais que vão processar carne, né, dos mais diversos tipos de carne. Indústria, né, de laticínios, processamento de leite, pescados e qualquer tipo de derivado desses produtos. O detergente ele é dito alcalino, gente, quando ele possui um pH superior, ou seja, maior que 7, em uma escala que varia de 0 a 14. E a maior aplicação, gente, desses detergentes alcalinos são justamente na indústria de alimentos. Porque os outros detergentes, o neutro e principalmente o ácido, ele pode causar algum tipo de contaminação, né? E por se tratar de indústria de alimento, pode ser que uma contaminação aí cause grandes prejuízos à saúde da população em larga escala, né? Detergente neutro, gente. O detergente ele é neutro. Note que o alcalino ele tem um pH maior que 7. Detergente neutro, ele possui, né, um pH próximo de 7, ele basicamente igual a 7, no ponto de equilíbrio entre a acidez e a alcalinidade. Sua grande vantagem é o fato de que ele age diretamente na sujeira, não agredindo ou danificando a superfície a ser limpada. Ou seja, por ele ser alcalino, gente, esse detergente ele consegue atingir diretamente as sujidades, ou seja, as gorduras, os carboidratos, proteínas, qualquer tipo de sujidade, e ele não agride a superfície que essa gordura está aderida. Por isso que esse detergente neutro ele é utilizado na higienização de mármore, de granito, de cerâmica, porcelanato, laminado, piso de madeira e etc. Justamente porque ele não danifica a estrutura do material. E normalmente o detergente neutro ele não deixa nenhum tipo de cheiro.
Por último, a gente tem o detergente ácido, gente. Então, o que é o detergente ácido? É todo detergente, né, que possui o pH menor que 7. Então, o ácido possui o pH menor que 7. O detergente neutro próximo de 7 e o alcalino maior que 7. Então, o detergente ácido, né, possui pH menor que 7. Esses detergentes ácidos, eles removem com eficiência, gente, eles são muito utilizados para remover sujeiras inorgânicas, principalmente as sujeiras de origem mineral, como por exemplo ferrugem, graxa, sujeira de cimento. Então, não à toa, esse tipo de detergente aqui, ele é muito utilizado na limpeza pós-obra, justamente porque ele vai desencrustar toda a sujeira, porque por ele ser ácido, ele consegue ter uma forte ação química. Então, ele é muito utilizado para limpar, né, todas as sujeiras que são inorgânicas. Contudo, gente, esses detergentes ácidos, por eles terem uma forte ação química, coloquei até destacado, eles podem causar sérios impactos ambientais devido a seus compostos químicos. O ácido clorídrico, HCl, por exemplo, está presente em alguns detergentes e é excelente para a remoção de incrustações em equipamentos pesados. Entretanto, esse ácido pode ser letal para peixes e outros animais aquáticos, pois pode alterar o pH da água. Ou seja, gente, por que esses detergentes ácidos eles podem causar impactos ambientais? Vamos supor que eu utilizei um detergente ácido, né, para limpar um determinado local, um equipamento na minha empresa, e a água que lavou esse detergente ácido, eu não drenei ela, eu não fiz com que ela fosse drenada por um lugar adequado, e aí essa água ela foi parar no rio. Esse detergente ácido, o que ele vai fazer? Quando ele entrar em contato com o pH da água de um rio, por exemplo, o pH da água ele é básico, né, próximo ali de 7. Quando essa água ácida entrar em contato com essa água do rio, ela vai tender a fazer o quê? Vai tender a fazer com que o pH daquela água daquele rio abaixe, né? Fique um pH ácido. E para os peixes, né, para todos os animais aquáticos, um pH ácido é basicamente o quê? É um pH letal, né? Acaba com a vida aquática. Então isso pode ocasionar, né, a morte de toda a vida aquática. Por isso, né, muitas empresas estão reduzindo o uso de detergentes ácidos a fim de causar menos impactos ambientais. Então é bom evitar esses detergentes ácidos. Então, métodos de limpeza, gente. Então, o que é a limpeza? Quando alguém perguntar o que é a limpeza. A limpeza é a remoção de todas as sujidades pela aplicação de detergentes. Então, no ramo industrial, quando a gente fala em limpeza, a gente está falando da remoção de sujidades pela aplicação de detergentes. Então, consiste essencialmente na eliminação de poeiras, de resto de alimentos e qualquer outra partícula que fica sobre a superfície de um objeto. Então, o processo de limpeza pode ser concretizado através de uma ação física, por exemplo, através de varrer, escovar, etc. O processo de limpeza pode ser feito através de uma ação química, utilizando os detergentes, né? O detergente é um produto químico. Ou também, gente, a limpeza, a gente vai ver que ela pode ser feita através de uma ação mecânica, utilizando bombas de água de alta pressão, ou seja, através de jatos pressurizados. A escolha do melhor método de limpeza está intrinsecamente relacionada não só com o tipo de sujidade, mas também ao tipo de superfície trabalhada. Então, quando eu estiver escolhendo o meu método de limpeza, eu tenho que ter em vista, né, o tipo de sujeira que eu tenho, se é uma sujidade orgânica ou inorgânica, e também eu tenho que ficar atento com o tipo de superfície trabalhada, que é o que eu falei anteriormente. Tem detergente que não vai afetar a superfície trabalhada, e já tem detergente, como por exemplo o ácido, que vai afetar aquela superfície, dependendo da superfície trabalhada. Tem-se como objetivo, portanto, obter sucesso no procedimento de limpeza, sem, no entanto,
causar dano às instalações, utensílios, equipamentos e também ao meio ambiente. Então, como eu falei anteriormente, gente, as sujidades elas podem ser classificadas em sujidades orgânicas, que são as sujidades compostas pelos restos de alimento, gordura e etc. E as sujidades inorgânicas, que são aquelas sujidades compostas por ferrugem, fumos, graxas, pó de cimento e etc. A seguir, a gente vai ver os principais métodos de limpeza. Antes disso, a gente tem que só falar para vocês que normalmente as sujidades inorgânicas, que são o que? Ferrugem, fumos, graxa, resto de cimento, elas requerem o detergente ácido, porque o detergente ácido ele tem uma forte reação química. Então, para remover esse tipo de sujidade inorgânica, o ideal é um detergente ácido. Porém, para remover as sujidades orgânicas, que são o que? Os restos de alimentos, gordura e etc., que são os casos mais simples, né, de ser removido, aí a gente pode utilizar um detergente alcalino. Então, o método de limpeza, gente, o método de limpeza basicamente é composto aqui por essas etapas. A primeira etapa, gente, basicamente é a remoção do resíduo, ou seja, todo resíduo grosseiro, tudo aquilo que dá para me remover com um pano, sem precisar de detergente, é a primeira etapa, basicamente a remoção dos sólidos ou resíduos grosseiros. Depois que eu removi esses resíduos grosseiros, eu venho fazer uma pré-lavagem. Basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela superfície e eu vou fazer uma pré-lavagem simples apenas com água, para tentar retirar mais um resíduo grosseiro. Aí, né, persistindo essas sujidades, aí eu vou entrar com o uso do detergente. Aí entra a parte de lavagem. Então aqui, gente, eu vou listar para vocês os principais métodos de limpeza. Então vamos citar, vou mostrar aqui para vocês os principais métodos de limpeza utilizados na limpeza industrial. Primeiro método de limpeza, né, e o mais simples, é a limpeza manual por imersão e por escovas. Esse é o método mais simples, né, e com maior risco de falta de uniformidade em função de a ação ser humana, ou seja, manual. Então, o método de limpeza manual por imersão e escova basicamente é aquele método de limpeza em que o trabalhador ele vai pegar a escova, né, e ele vai esfregar essas sujidades para fazer a remoção. Um dos riscos é a falta de uniformidade, né? Porque dependendo do tamanho do equipamento a ser limpo, né, pode ser que o trabalhador ele não limpe esse equipamento, essa ferramenta uniformemente, né? Então pode ser que fique ali algum tipo de sujidade. Para que esse método de limpeza por imersão é o que? Você mergulhar, por exemplo, num objeto, alguma coisa para fazer com que essa sujidade ela seja desprendida. Então, para que esse método de limpeza seja eficiente, algumas condições devem ser obedecidas. Então, aqui, ó, método de limpeza, ó, manual, né, através de escova, ou seja, o trabalhador ele vai escovar esse material, ou imersão. Imersão basicamente é o que? Você pegar o objeto que você está querendo limpar, né, e mergulhar ele, imergir ele numa superfície com água e detergente. Então, para que esse método de limpeza manual seja eficiente, é importante que exista a pré-lavagem do material em tanques com água para retirada dos resíduos sólidos, que é o que eu falei anteriormente, né? Fazer a pré-lavagem justamente para tentar retirar os sólidos mais grosseiros. Para ainda, gente, outra condição é que a aplicação da solução de detergente, cuja concentração deve ser adequada ao tipo de equipamento e superfície, com o uso de escovas ou esponjas. Ou seja, gente, você tem que se aplicar, né, o detergente numa concentração adequada, ou seja, numa quantidade adequada, e também analisar se a superfície que eu estou limpando, se ela pode ser esfregada, né, com escova ou com esponja, né, porque algumas superfícies são mais sensíveis. Então, se eu esfregar com escova, por exemplo, pode danificar a minha superfície. Então, eu tenho que, por exemplo, priorizar usar uma esponja. Outra condição para ser efetiva, a temperatura da água
ou da solução utilizada ali tem que ser no máximo de 45 graus. Por que que a água, não, se você estiver utilizando uma água quente, ela não pode ser muito quente? Porque como o trabalho é manual, ali o trabalhador vai estar em contato com aquela água, se a água for muito quente, o trabalhador não vai dar conta, né? Então isso pode acabar causando até uma queimadura e se tornando um acidente de trabalho. Então, se o trabalhador estiver usando uma água aquecida, né, para fazer com que, principalmente na pré-lavagem, né, com que a sujidade ali ela seja removida, é importante que essa água não esteja a uma temperatura superior a 45 graus. O enxágue deve ser feito com água corrente de boa qualidade. E o método utilizado em lavagem de utensílios, esse é um método utilizado em lavagem de utensílios, peças desmontáveis de equipamentos, como válvulas e conexões. Então, basicamente, esse é um método utilizado para equipamentos não muito grandes, né, em que demandam para não cansar o trabalhador, porque isso pode fazer com que ele não limpe esse equipamento corretamente. O segundo método de limpeza é a limpeza mecânica ou limpeza com pressurização. Então, nesse tipo de método, utiliza-se máquinas próprias que produzem jatos de alta pressão, removendo mecanicamente as sujidades. Então, são muito utilizadas para limpar equipamentos, utensílios grandes, né? Latões, superfícies, pisos e paredes. Ou seja, é utilizado para limpar objetos e também superfícies em que um trabalhador, né, com a sua força manual, consequentemente, não conseguiria fazer esse trabalho, esse serviço, essa limpeza com tanta eficiência. Então, para isso, demanda-se, né, jatos de alta pressão. Então, para limpeza de piso, né, para retirar principalmente sólidos grosseiros, é muito utilizado esse tipo de jato por pressurização. Então, esse método apresenta as seguintes condições para sua efetividade. Também deve-se ter a pré-lavagem com água, né, para retirar os resíduos. Por não haver o contato da solução com o manipulador, ou seja, pelo fato de o trabalhador ele não estar em contato diretamente com a água, como era no caso da limpeza manual, né, que o trabalhador está em contato diretamente com a água, por não haver esse contato aqui, pode ser empregado o detergente alcalino forte ou então um detergente ácido. Porém, apesar do trabalhador não estar em contato constante com esse detergente ácido, quando esses produtos forem utilizados, deve-se utilizar o EPI. Então, tanto a máscara de proteção, né, porque esse aqui é um produto químico, né, pode causar intoxicação via inalação. Deve-se utilizar o óculos de proteção, luvas, aventais e também as botas. Podem ser utilizadas temperaturas águas para a água ou solução. Porque nesse caso aqui o trabalhador não está em contato direto com a água, né? Então, nesse caso, pode-se utilizar essa água a temperaturas mais elevadas. Máquinas lavadoras, gente. A gente tem um método de limpeza que é através das máquinas lavadoras. Então, utiliza-se máquinas próprias. É um processo de limpeza aplicado principalmente na limpeza de utensílios, né? Por exemplo, louças, bandejas e etc, né? Então, existem, não sei se alguém já viu essas máquinas lavadoras. No refeitório do IF mesmo tinha uma máquina lavadora, não sei se ainda tem. Então, ela é muito utilizada para limpeza de utensílios, louças e bandejas de um modo geral. Então, as condições para a efetividade desse tipo de limpeza. Deve ser feita a pré-lavagem com água quente para a retirada dos resíduos. Então, notem que anteriormente, nos dois métodos de limpeza anterior, a pré-lavagem ela não precisava ser feita com água quente. Já para o caso das máquinas lavadoras, a pré-lavagem deve ser feita com água quente e essa água tem que estar a uma temperatura entre 65 e 95 graus Celsius. A aplicação de solução detergente a quente, cuja concentração deve ser adequada ao tipo de equipamento e superfície. Devido à alta temperatura, pode-se promover uma desinfecção. Então, basicamente, gente, a aplicação do detergente vai ser feita o quê? A quente, porque a água ali vai estar sempre variando nessa temperatura aqui. Então, acaba que
além da limpeza, ou seja, além da remoção das sujidades, né, além da retirada dos resíduos, acaba promovendo uma desinfecção. O que vai ser a desinfecção? Vai ser a eliminação dos micro-organismos, bactérias e etc. Então acaba contribuindo para essa desinfecção dos materiais. Outro método de limpeza, gente, é a limpeza sem desmontagem. Então, a limpeza sem desmontagem, gente, é um método de limpeza aplicado em algumas situações, principalmente em equipamentos que não é possível fazer o desmonte, né, proceder à desmontagem para fazer esse tipo de limpeza. Então, é um método de limpeza aplicado em algumas situações pelo fato de exigir ambiente fechado e automático para remover a circulação do fluido de limpeza. Esse é o método aplicado para a limpeza das tubulações das indústrias de fabricação de alimentos, líquidos, como por exemplo, cerveja, refrigerante, leites e óleos vegetais. Por quê? O método de limpeza sem desmontagem basicamente não vai tornar possível, né, você desmontar aquele equipamento, aquele material para fazer a limpeza. Então, no caso das indústrias de alimentos, fabricação de cerveja, refrigerante, laticínio, como tem muitas tubulações, né, longas tubulações, essas tubulações precisam passar por essa limpeza. Então é feita essa limpeza sem desmontagem. Basicamente, como é que vai funcionar isso? Através de uma entrada aqui dessa tubulação, vai ser injetado água e o detergente, né? E aí essa água e esse detergente vai passando, né, por toda a tubulação e fazendo essa limpeza em toda a tubulação. Algumas condições para que esse método de limpeza seja efetivo. Deve-se ter a injeção de jatos de água quente para a retirada do excesso de resíduo. Então, a pré-lavagem deve ser feita com água quente. Outra condição para efetividade: injeção de jatos de água quente a alta pressão para a limpeza geral. Ou seja, por a gente estar falando de tubulação, essa água aqui tem que entrar a uma alta pressão, justamente para que ela consiga, né, passar por toda a tubulação a uma certa velocidade para fazer com que toda a sujeira que está incrustada ali dentro dessa tubulação, com que ela seja carreada, né, com que ela seja carregada e, consequentemente, retirada de dentro dessa tubulação. A aplicação de soluções detergentes, cuja concentração deve ser adequada ao tipo de equipamento e superfície. Então, a gente vai ter a aplicação de detergentes alcalinos, fortes ou ácidos. Mas, como a gente está tratando aqui falando principalmente de indústria de alimentos, né, a gente não pode utilizar detergente ácido. Aí a gente prioriza os detergentes alcalinos em uma solução a altas temperaturas. Ainda, o controle do pH da solução do detergente, ou seja, tem que ficar atento com o pH desse detergente, porque, como a gente está falando de indústria de alimentos, por exemplo, o pH, né, do detergente não pode ser ácido, que é o que eu falei anteriormente. O controle do tempo de contato do detergente, ou seja, esse detergente ele tem que ficar em contato dentro dessa tubulação há um certo tempo. Não pode ficar nem em demasia para não prejudicar a tubulação e nem pouco tempo, porque senão ele não vai conseguir retirar a sujidade. Então tem que ter um meio termo. Após a circulação do detergente e da sua retirada, deve-se aplicar água corrente para o enxágue. Então depois do detergente passar ali, deve ser aplicada a água para fazer o enxágue daquela superfície. Então, depois dos detergentes, a gente vai falar um pouco sobre sanitizantes. Então, o que são os sanitizantes? O que é o processo de sanitização? Então, consiste em um procedimento para a redução do número de micro-organismos aderido às instalações, equipamentos e utensílios em níveis tolerados, ou seja, em quantidades toleráveis ou seguras que não resulte em contaminação do alimento a ponto de propiciar danos à saúde do consumidor. Ou seja, gente, a sanitização é o quê? É a redução do número de micro-organismos, seja bactérias, vírus, lactobacilos, o que for. É a redução desse número de micro-organismos de todas as instalações, deixando esse nível
esse número de micro-organismos em níveis toleráveis, ou seja, em quantidades toleráveis, que faça com que isso não resulte em contaminação, principalmente do alimento, né, a ponto de propiciar danos à saúde do trabalhador. Existe, gente, uma diferença primordial entre sanitizante e desinfetante. É um termo que algumas pessoas confundem, mas são coisas completamente distintas. Mais uma complementa a outra. O que é o sanitizante? Ou seja, o que é a sanitização? Então, a sanitização consiste em um procedimento para a redução do número de micro-organismos em níveis aceitáveis e seguros, né, de forma que isso não afete a saúde da população. A desinfecção consiste em um processo, um procedimento para eliminação total de micro-organismos causadores de doença. Então, notem, gente, que a sanitização, né, é um procedimento para reduzir o número de micro-organismos em níveis aceitáveis. E a desinfecção é o processo para eliminação total desses micro-organismos. Quais são as principais características que um sanitizante tem que ter, né? Ele tem que ter, obrigatoriamente, né, primordialmente, o poder de reduzir os micro-organismos, ou seja, ele tem que ter o poder de matar, combater esses micro-organismos. Um sanitizante ele também não pode ter efeito residual no alimento. Então, em hipótese alguma, ele pode deixar algum tipo de resíduo, nem cheiro e nem gosto. Um sanitizante ele não pode irritar a pele, ele não pode ser tóxico, ele tem que ser solúvel em água, até porque alguns sanitizantes eles vêm em pó ou em forma líquida para a gente fazer preparar uma solução para fazer a sanitização. E o sanitizante ele também não pode ser corrosivo. Então essas aqui são as 6 principais características que um sanitizante ele tem que ter, né, para que ele seja considerado eficaz e para que ele possa ser utilizado. Os sanitizantes, gente, basicamente eles se dividem em 3 grupos. Então a gente tem os sanitizantes compostos à base de iodo. Então os sanitizantes que são compostos à base de iodo, gente, eles apresentam um excelente custo-benefício. Basicamente é o que apresenta o melhor custo-benefício dentre os 3 que eu vou falar. Ele possui um bom preço e ele rende muito, além de apresentar um potencial excelente de sanitização. Ou seja, além dele ter um bom preço, ele vai render muito e ele tem um potencial e ele tem um excelente poder de desinfecção, ou seja, de reduzir esse número de micro-organismos. Além disso, gente, outra vantagem dele é o tempo necessário de contato, né, desse sanitizante com a superfície para ter uma sanitização eficaz. Cerca de 1 a 2 minutos. Ou seja, outra vantagem é que, depois de aplicado, cerca de 1 até 2 minutos depois, aquela superfície ela já vai estar sanitizada. Uma das desvantagens ou dificuldades que você pode ter com esse tipo de sanitizante é acertar na diluição. Os sanitizantes à base de iodo, gente, normalmente eles são líquidos. Então você tem que fazer a diluição desse sanitizante em água, né, para aplicar ele na superfície que você quer sanitizar. Na maioria das concentrações de iodo em que o produto é vendido, você deve diluir entre meio ml e 1 ml em cada litro de água. Ou seja, por isso que ele tem um excelente custo-benefício. Porque, gente, ele rende bastante. Para cada litro de água, né, que eu vou utilizar para fazer a sanitização, eu vou colocar meio ml, né, ou no máximo 1 ml desse sanitizante. Então ele rende bastante. Por isso que ele tem um ótimo custo-benefício. O outro tipo de sanitizante, gente, está no grupo dos sanitizantes compostos à base de ácido peracético, gente. O ácido peracético, ele também é um ótimo sanitizante, ele consegue reduzir bastante o número de micro-organismos, né? E é uma grande pedida, né, para se usar depois da soda cáustica. Nesse caso, depois de enxugar bem os equipamentos, é interessante usar o ácido peracético, que, além de sanitizar, ele serve para neutralizar a soda cáustica, né, que é uma base fortíssima. Então, em locais que utilizam soda cáustica, né,
no seu processo produtivo, por exemplo. Então o ácido peracético ele é muito bom porque além dele sanitizar, ele remover os micro-organismos, ele consegue neutralizar essa soda cáustica, né? Porque a soda ela é uma base muito forte. Desvantagens. Esse ácido peracético, gente, ele é muito corrosivo. Então, por ele ser muito corrosivo, ele não é a melhor opção para sanitizar alumínio e aço. Ou seja, superfícies de alumínio e ácido, não é muito bom você utilizar compostos, né, sanitizantes à base de ácido peracético. Porém, ele pode ser utilizado com tranquilidade, por exemplo, em superfícies plásticas. Então, para sanitizar superfícies plásticas, ele é ideal. Por exemplo, para tubulações de aço e alumínio, por exemplo, já não é ideal porque ele é corrosivo. Outro senão, ou seja, outra desvantagem desse sanitizante é o tempo de contato necessário para a sanitização, cerca de 10 minutos. Então, diferentemente dos compostos sanitizantes à base de iodo, que demoravam no máximo 2 minutos para sanitizar, os sanitizantes à base do ácido peracético, eles demoram até 10 minutos para fazer a sanitização. Então, é uma desvantagem dele que ele demora mais. Ele também deve ser usado e armazenado por pouco tempo, em no máximo 1 ou 2 dias após o preparo dessa solução. Ou seja, ele deve ser armazenado por pouco tempo. Depois que eu preparar, depois que eu fazer a solução para fazer a sanitização, eu posso utilizar essa solução por no máximo até 2 dias. Os compostos, né, os sanitizantes à base de ácido peracético, eles podem vir na forma de pó ou líquido. Então aqui eu trouxe um para vocês na forma de pó. E a diluição do produto depende da concentração da fórmula adquirida, da substância adquirida. O próprio fabricante, gente, ou seja, na própria bula, na própria instrução, já é recomendada a proporção necessária, ou seja, a diluição. Por exemplo, nesse caso desse sanitizante em pó, o PEC 200, a sanitização dele, né, a diluição dele deve ser de 1 grama para cada litro de água. Ou seja, em cada litro de água eu utilizo só 1 grama. Então ele também apresenta, né, um certo custo-benefício bem legal, porque ele rende bastante. E para fechar nesse grupo de tipos de sanitizantes, eu tenho o álcool 70%. O álcool 70%, gente, ele já vem, né, exatamente na forma como deve ser utilizado, né? Então ele já vem na forma líquida, pronto para ser utilizado. E só com 1 minuto de contato desse produto, né, com a superfície, o equipamento já está sanitizado. Então a vantagem dele é que a sanitização é feita de forma muito rápida, né? 1 minutinho ali, o equipamento já está sanitizado. Um senão, né, uma desvantagem do álcool 70, se a gente comparar com os outros tipos de sanitizante, é o custo-benefício, porque ele tem um preço maior se a gente comparar com os outros anteriores. Os outros anteriores eles rendiam bastante, né? Até pelo fato de você conseguir diluir ele em água, isso te propiciava um certo rendimento. Aqui no álcool 70 não, né? Ele já vem na forma de ser utilizado e ainda tem o desperdício, ele evapora muito rápido, né? Então é uma desvantagem. Além do preço meio puxado, se a gente comparar com os outros, né? A desvantagem do álcool 70, né, em relação aos demais, é que ele resseca a borracha. Então ele resseca a borracha, então ele deve ser evitado, né, de ser utilizado em equipamentos com borracha de vedação, por exemplo. Então, equipamento que tem algum tipo de borracha de vedação, não é bom a gente utilizar o álcool 70%, porque ele pode ressecar a borracha. Outra dica importante, quando você utilizar o álcool 70%, deve deixar que ele evapore totalmente. O que acontece de forma muito rápida, né? Antes de usar o utensílio. Ou seja, antes de utilizar o equipamento, o utensílio, tem que deixar a sanitização acontecer de forma total. Então, o que é a sanitização, né? A sanitização, gente, ela vem depois da limpeza, né? Então, depois de usar o detergente,
é feito o enxágue, né, o enxágue do equipamento, e aí sim é feita a sanitização. E depois da sanitização, ainda pode-se ter o enxágue final. Os métodos de sanitização, gente. Existem dois principais métodos de sanitização, ou seja, de redução do número de micro-organismos. Isso sem considerar sanitizantes. Falei anteriormente dos tipos de sanitizantes, que são os materiais, né, que a gente aplica para fazer a sanitização. Os métodos que eu vou falar aqui, um deles é a sanitização pelo calor. O que é a sanitização pelo calor? A água quente, gente, como todo mundo sabe, ela tem o poder de matar bactérias e micro-organismos, certo? Então, a sanitização pelo calor consiste em você eliminar os micro-organismos, né? Ou pelo menos reduzir, que é o que faz a sanitização, né? Utilizando, né, água quente, ar quente ou vapor quente. Porém, gente, a sanitização pelo calor não pode ser utilizada em qualquer superfície, né? Por exemplo, o plástico e a borracha, eles têm sensibilidade ao calor, né? Então, se eu utilizar, por exemplo, uma água quente ou um material quente para sanitizar uma superfície plástica ou uma borracha, vai danificar o meu material, né? Porque são sensíveis ao calor. Então, basicamente, sanitização pelo calor é aplicar uma água quente ou algum tipo de líquido quente, né, substância quente, para fazer a redução desse número de micro-organismos. E a sanitização pela radiação ultravioleta. Nessa sanitização por radiação, ele é um processo que requer mais técnica, né, um processo mais sofisticado, porém ele é para uma ação mais específica. Normalmente, o tipo de sanitização por radiação ultravioleta é utilizado na área da saúde e também em alguns processos de desinfecção de equipamentos que apresentam risco de alta contaminação, justamente porque essa radiação ultravioleta ela vai fazer uma desinfecção bem mais eficaz. Apresenta custo elevado de energia e sua atuação ocorre somente na área que entra em contato com a iluminação. Ou seja, por ela ser a sanitização ser feita por radiação ultravioleta, consequentemente eu preciso de uma fonte luminosa, né, uma fonte de energia para promover essa sanitização. O sol mesmo, gente, ele é um sanitizante, né? Então aqui só um exemplo, né? Eu posso utilizar, por exemplo, a sanitização por radiação ultravioleta para fazer desinfecção e sanitização da água. Por quê? Uma água assim que não esteja própria para consumo, eu consigo, né, reduzir o número de micro-organismos dela fazendo a aplicação dessa radiação. Então o próprio sol ele consegue fazer esse processo de sanitização. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou deixar uma atividade para vocês na nossa plataforma. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem com Deus e até mais. Abraço, tchau, tchau.